What's up, guys? How's it going? Teacher Luis here. Good morning, or good evening, and good afternoon, because I don't know the specific time that you are watching this video. Boa tarde, boa noite, bom dia para vocês, galera. Não sei a hora que vocês estão assistindo esse vídeo, né? Mas hoje eu estou aqui com a minha presença maravilhosa para poder dar mais uma aula para vocês aí da nossa série aí do livro Destination, nosso livro 1. E hoje eu trouxe para vocês nossa aula 3 aí, the 3 class, ok? Hoje vamos ver essa aulazinha aí, né? 5 verbinhos, vocabulário, como de costume, ok? So, lesson 3, peguem os livros de vocês, check your pronunciation, your comprehension, answer my questions, ok? Respondam aí as minhas perguntas, chequem a pronúncia, a compreensão de vocês também, e tentem aí também fazer as frases de vocês aí, tá? Let's go! So, here we have the verbs, né? A gente tem os nossos verbos aqui, depois os verbos conjugados aí na primeira pessoa, terceira pessoa do singular e na terceira pessoa do plural, tá? So, repeat with me. Like, study, teach, learn, love. Ok? Agora vamos aí para o passado. Liked, studied, taught, learned, loved. Ok? Então, galera, todos esses verbos que a gente tem aí, com exceção ao verbo teach, eles são verbos regulares, tá? Porque terminam com ed quando a gente passa eles para o passado. Já o teach não é um verbo regular, ele é irregular, porque vocês podem ver aí que tá diferente quando a gente passa ele para o passado. So, the first verb, like. Do you know what is like? For example, what do you like to do in the morning? What do you like to do in the morning? For example, or what do you like to watch on TV? What do you like to watch on TV? Né? O verbo like aí é um verbo muito facinho, né? Quando a gente está aprendendo inglês, a gente usa bastante like na hora de fazer nossas frases, na hora de construir nossas frases. E a tradução dele é gostar, tá? Curtir, gostar. E quando a gente gosta de algo, a gente fala I like, tá? Então, my question with like is, what do you like to do in the morning? The next one is study. Do you study at home? Do you study at home? Or what school do you study? Or what college do you study? Né? O nosso verbo study aí é o verbo estudar, né? Study. E a minha pergunta com study is, what college or school do you study? What college or school do you study in? Qual escola ou faculdade você estuda? Em qual escola ou faculdade você estuda? The next one, teach. For example, I am a teacher. I teach English to you guys. I am a teacher. I teach English and you study English or you learn English with me. Ok? And my question with teach, né? Teach aí é o nosso verbo ensinar, como eu estava explicando para vocês, né? I am a teacher, né? Eu sou um professor. I teach English to you. Eu ensino inglês para vocês. E my question with teach is, have you ever taught anything to anyone? Have you ever taught anything to anyone? Você já ensinou alguma coisa para alguém? Have you ever taught anything to anyone? Ok? Então, learn é ensinar. Oh, sorry, teach. I'm sorry. And the next one, learn. The verb learn. For example, I teach English to you and you learn English with me. You know, learn, the verb learn. For example, I am learning English at WM School. I learn English every day. I am learning to play guitar, for example. Então, learn é o nosso verbo aprender aí, tá? E a minha question com learn aí é, what are you learning in this moment? Or would you like to learn something new? Would you like to learn something new? You know? So o que você está aprendendo no momento além do inglês? What are you learning besides English? O que você está aprendendo além do inglês? E what would you like to learn something new? Você gostaria de aprender algo novo? E o nosso último verbo aí é o verbo love, né? Que é muito fácil, o nosso verbo love aí,
I love my mother, I love my father, né? E é muito fácil esse verbo aí, porque além de ser o verbo amar, também é o substantivo, né? Amor, tá? E my question with love is, let me see, who is the person that you must love in your life? Who is the person that you must love in your life? Ok? That is my question with love. Qual é a pessoa que você mais ama aí na sua vida? For example, me, my wife, and my mother, and my daughter as well. So, let's go. Agora vamos aí para o nosso, para a nossa conjugação aí, para vocês verem como a gente conjuga cada verbo desse na primeira pessoa, segunda pessoa e terceira pessoa e terceira pessoa do plural. Tá? Repeat with me. I like, I study, I teach, I learn, I love. Ok? É assim que a gente conjuga na primeira pessoa do singular, e geralmente os verbos em inglês não mudam tanto assim as conjugações. Só quando a gente vai para a terceira pessoa do singular, que geralmente a gente sempre identifica o verbo com um S, né? Quando a gente está conjugando ele para a terceira pessoa. Tá? Repeat with me. She likes, she studies, she teaches, she learns, she loves. Ok? E agora o passado aí dos nossos verbos conjugado na terceira pessoa do plural, e geralmente quando a gente conjuga para as outras pessoas, tanto do plural quanto do singular, não muda, tá? They liked, they studied, they taught, they learned, they loved, ok? E agora eu vou completar a primeira pessoa aí com alguma coisa, tá? For example, I like to study languages. I like to study languages. I study English every day. I study English every day. I teach English to my students. I teach English to my students. I learn new things every day. I learn new things every day. I love to study new things. I love to study new things. Agora vamos aí para o nosso vocabulário, terminados os verbos aí, vamos para o vocabulário. Ok? So, repeat with me. Greek, Portuguese, board, home, house, bicycle, car, motorbike, train, bus, mother, father, brother, sister, son, daughter, husband, wife, uncle, aunt, cousin, at the, in the, on the, very, much, many, a lot of, big, small, little, short, right, and left. Okay, are you checking your pronunciation? I hope so, okay? So, the first word that we have here, Greek, the word Greek. Do you know what is Greek? Greek is the language that they speak in Greece. For example, Greek, né, é a língua aí falada na Grécia. Sendo assim, Greek é grego. E my question with Greek is, have you ever seen anyone speaking in Greek? Have you ever seen anyone speaking in Greek? Você já viu alguém aí falando grego aí em grego? Because I have, and I think it's a very beautiful language. Okay? The next one, Portuguese. Portuguese is our language. So, galera, lembrando que Greek, além de ser a língua, também pode ser a nacionalidade, tá? Pode ser uma pessoa que nasce na Grécia, ele é um Greek, é um grego. E Português é a mesma coisa, além de ser a nossa língua materna, é alguém que nasce em Portugal. Uma pessoa nascida em Portugal, ela é Portuguese. Okay? And my question with Portuguese is, do you think that Portuguese is our hard language? Do you think that Portuguese is a hard language? Você acha que português é uma língua difícil aí? Porque eu acho bem complicado de se aprender. Inclusive, eu tenho alguns amigos que estudam português, que são gringos, e eles falam que bastante complicado a questão da conjugação dos verbos e etc. The next one is board.
board, you know? Board pode ser, geralmente, a gente tem umas 4, 5 traduções para board. Board pode ser tanto quadro, tá? Aquele quadro que a gente escreve lá. Pode ser também borda, tá? Pode ser uma prancha e pode ser também uma placa. Geralmente tem essas traduções para board. Tanto que a gente tem o skateboard, né? Que é o skate em si é patins e board é prancha, né? Por isso que a gente fala skateboard, ok? E my question with board, have you ever written in the board? Have you ever written in the board in school, for example? Você já escreveu aí no quadro na escola, o professor já te pediu para escrever aí no quadro? The next one is home. Home. We have home and house. Home, house. Ok? Mas home, gente, só tem uma, que é o lar, que é o nosso lar. House pode ser qualquer uma casa, né? Quando a gente fala de casa. Mas home é lar, tá? Por isso que a gente tem aquela frasezinha lá, home, sweet home, lar, doce lar, ok? E my question with home is, let me see, what can I ask with home? Let me see. Do you like to study at home? Do you like to study at home? Ok? Você gosta de estudar aí em casa, na sua casa? Ok? Essa é a minha pergunta, eu não estou com tanta criatividade para perguntar, mas essa é a minha pergunta. Do you like to study at home? E lembrando que quando a gente fala de home, a gente sempre usa a preposição at, que já eu vou explicar para vocês aí sobre as preposições, tá? The next one is house. House. Home and house. Como eu havia dito para vocês, a gente tem tanto home como house. House é a casa em si, a estrutura, né? Ou pode ser qualquer casa quando a gente tá falando a respeito. E home é lar, geralmente. Quando a gente fala de home, a gente está falando de lar, tá? House, any house. Além de house ser o substantivo aí, casa, a gente também tem o verbo to house, que é o verbo abrigar. In my question with house, do you like to go to your granny's house? Do you like to go to your granny's house? Você gosta de ir aí à casa da sua avó? Porque eu amo ir para casa da minha avó. Né? Eu vou para lá magrinho e volto gordo, porque geralmente casa de vó a gente come pra caramba. Ok, the next one, bicycle. Bicycle. We can say bicycle and we also can say bike. You know, é um short name aí para bicycle, é bike, né? O que seria bicycle? Bike seria bicicleta, tá? Bicycle. And my question with bicycle is, do you have a bicycle at home? Do you have a bicycle at home? Você tem aí uma bicicleta em casa? I don't have, but I would like to have one. Eu não tenho aí, mas eu gostaria de ter, porque bicicleta é algo aí bem saudável, é um dos meios de transportes mais saudáveis que tem, né? The next one, car. Car, bem facinho aí, né? Eu acho que quando a gente está aprendendo inglês, é um house e car, é uma das coisas que a gente pega aí mais fácil, né? E car, né, é o meio de transporte aí que eu acho que é um dos mais utilizados no mundo. My question with car is, do you prefer to travel by car or by bus? Do you prefer to travel by car or by bus? Você prefere viajar de carro ou de ônibus? I prefer traveling by car, né? Porque é muito mais rápido. Ok? The next one, motorbike. Motorbike, né? Motorbike é motocicleta ou moto, né? E I have a question with motorbike. Do you know how to ride a motorbike? Do you know how to ride a motorbike? Nossa, não sei porque eu tô querendo falar do you have. Mas enfim, do you know how to ride a motorbike? Você sabe como pilotar aí uma moto, motocicleta, tá? E geralmente quando a gente está falando de motorbike, de bike, a gente fala ride, tá? Não fala drive. Drive a gente usa geralmente para carro. Motorbike, bike, horse, camel, a gente utiliza ride, ok? The next one, it's train. Train, né? Bem facinho aqui é o trem, né? A gente tem o train e tem o subway também, tá? O subway já é um metrô e o train é esse trem aí que geralmente a gente
V, né, igual os mineiros falam, trem. Ok? E my question with train is, have you ever traveled by train? Have you ever traveled by train? Você já viajou de trem antes? Because I haven't. I haven't. Ok? But I would like. The next one is bus. Bus, também bem facinho aí, né? O bus é outro meio de transporte, é busão, o ônibus, né? And my question with bus is, let me see. Let me see. A question with bus. Do you prefer traveling by bus or airplane? Do you prefer traveling by bus or airplane? Você prefere viajar de ônibus ou de avião? Eu prefiro avião, né? Mas tem pessoas aí que tem medo de avião, não gostam e tal, tem fobia, elas preferem viajar de ônibus. Eu prefiro particularmente de avião porque é muito mais rápido e menos cansativo do que de ônibus, né? The next one is mother. Mother. O que seria mother? Seria a nossa mãe, ok? A gente pode também falar mom e uma maneira mais carinhosa da gente falar pode ser mommy, ok? E mother é a nossa mãe aí, tá? My question with mother is, let me see. Do you like your mother's food? Do you like your mother's food? Você gosta aí da comida da sua mãe? Because I love my mother's food. Não é porque tem gente que não gosta, não. Tem gente que fala, minha mãe não sabe cozinhar. Eu já ouvi muito isso de uns amigos meus. Mas enfim, let's go to the next one. Father. Mother é a nossa mãe e father é o pai, né? A gente entrou aí para falar um pouco sobre os nossos relatives, que é os membros da família, né? Mother e father are our parents. Eles são os nossos pais, tá? Father. Let me see a question with father. Oh my gosh. Let me see. Have you ever played football with your father? Have you ever played football with your father? Você já jogou futebol aí com seu pai? No football, sorry, soccer. Have you ever played soccer with your father? Because I haven't. Ok? The next one is brother. Brother. Brother também é uma palavrinha muito fácil, né? Quando a gente está aprendendo inglês, uma das primeiras coisas que a gente aprende é o irmão, tá? A gente tem brother, sister e o plural, quando a gente quer falar irmãos, tanto do sexo masculino quanto do feminino, é siblings, tá? Que a gente fala siblings, ok? E a minha pergunta with brother is, do you fight a lot with your brother? Do you fight a lot with your brother? Você briga muito aí com seu irmão, se você tiver um irmão aí, você briga muito com ele? Ou com sua sister também, tá? Porque quando eu era mais novo, eu brigava pra caramba com meu irmão, todo santo dia. Eu acho que isso é normal de família. The next one is sister. Sister, enquanto brother é irmão, né? Sister é irmã, ok? E my question with sister is, how many sisters do you have? How many sisters do you have? Quantas irmãs você tem? Me, I have two sisters. I have two sisters and one brother. I have 3 siblings. Okay? The next one is son. Son, for example, you are your mother's son. You are your mother's son. Né? Son é filho, ok? E também nós temos daughter, que é filha. E a minha question aí com son is, would you like to have a son in the future? If you don't have one, would you like to have a son in the future? Você gostaria de ter um filho aí no futuro? Ok? The next one is daughter, tá? Como eu havia dito, son aí é filho e daughter é filha, ok? E my question with daughter is the same as the last one, a mesma aí da última. Would you like to have a daughter in the future? If you don't have, would you like to have one? Okay? The next word is husband. Husband. Que pode ser esposo ou pode ser marido também, tá? Husband. Ok? E my question with husband is, let me see. Essa aqui vai para as mulheres e que são casadas aí, que tem um husband. Does your husband know how to cook? Does your husband know how to cook? Seu marido aí sabe como cozinhar, ok? Because I am a very good husband, because I know how to cook very well. Ok? The next one is
wife. Wife, husband é marido ou esposo e wife é a esposa, né? E a minha question with wife is, agora vai para os homens aí que são casados. Does your wife know how to please you? Does your wife know how to please you? Sua mulher aí sabe como te agradar, né? Sua mulher sabe aí como te agradar, for example, with a good food, with a good gift, com uma comidinha boa aí, com um presente, alguma coisa, ok? The next one is uncle. Minhas perguntas tá bem assim, sem sentido, bem nada a ver, porque criatividade hoje e tal, mas enfim, né? Vamos lá. Uncle. The next one is uncle, né? Uncle é tio, tá? Em inglês. Uncle é tio e a gente tem tia também, que a gente vai ver agora aí na frente. My question with uncle is, let me see what can I ask you? Do you have a favorite uncle in your family? Do you have a favorite uncle in your family? Você tem um tio favorito aí na sua família? Porque a gente sempre tem aquele tio mais zoeiro, mais extrovertido, que é sempre o favorito, né? The next one is aunt. Uncle é tio, aunt é tia, tá? E my question with aunt, do you have a gossip aunt in your family? Do you have a gossip aunt in your family? Você tem uma tia fofoqueira aí na sua família? Porque eu acho que todo mundo tem, né? Toda família tem que ter uma tia fofoqueira. Se não é uma, é todas. Ok? The next one is cousin. Cousin pode ser tanto primo quanto prima também. And my question with cousin is, how many cousins do you have in your family? How many cousins do you have in your family? Quantos primos você tem aí na sua família? Because I have 20. Tenho 20 primos aí, ó. Muito, muito. Minha avó acho que tem 25 a 24 netos, mais ou menos isso. The next one, agora a gente vai entrar aí na parte das preposições, tá? Preciso que vocês prestem um pouquinho de atenção, porque as preposições, elas são bem importantes quando a gente está utilizando elas no inglês, tá? Porque a gente divide geralmente as preposições em dois grupos, que é place, que é lugar, né? E time, que é tempo, né? A gente utiliza as preposições para tempo e para lugar, tá? O at, né? Falando do at aqui para preposição de lugar, geralmente a gente usa o at para places around town. Qual que seria a tradução literal do at? É em, né? E a gente vai ver aqui mais na frente, pode ser no ou na também, né? E o at, tá? Geralmente a gente usa para places around town. At school, at church, at WN school, for example, at zero hora pharmacy. Então, geralmente o at a gente vai utilizar para os lugares aí que a gente tem ao redor da cidade, tá? E lembrando que home e downtown, geralmente a gente sempre vai usar o at, school também, church, a gente sempre usa o at. Outros lugares aí que a gente tem ao redor da cidade, a gente pode usar a preposição in também. Mas esses quatro aí, ou é cinco mais ou menos, é o church, que é a igreja, o school, que é a escola, o downtown, que é centro da cidade, o home, que é casa, né? Geralmente a gente sempre vai usar o at, ok? E my question, e agora eu ia fazer a pergunta, mas deixa eu falar também ele em questão de tempo. Geralmente o at, quando a gente fala, a gente utiliza a preposição at para tempo, a gente sempre vai falar de tempos assim mais específicos, no caso as horas, né? Por exemplo, at night, at 5 o'clock, at 7 o'clock, at 6 a.m. Tá? Então, geralmente, as horas em específico, a gente utiliza o at, tá? Quando a gente quer falar às 9 horas, às 10 horas. E também quando a gente fala de night, midnight e noon, tá? Porque são tempos específicos aí, né? Midnight é meia-noite e noon, né, é o meio-dia. A gente sempre vai usar o at. E o night também, que é quando a gente está estudando aí, a gente tem evening e o at já é um pouco mais tarde da noite, né? Porque geralmente nos países aí que tem o inglês como língua nativa, eles tendem a escurecer um pouco mais tarde, então geralmente eles usam o evening aí para quando tá anoitecendo, quando é de tardezinha aí até um pouco mais tarde da noite. E o at já é mais para lá das 10 horas da noite, um pouco mais tarde, tá? Então geralmente a gente usa o at para falar de horas, tá?
E a minha pergunta com at, let me see, oh my gosh, I have no idea how to make a question with at, let me see, what can I ask? What are you doing at home now? What are you doing at home now? O que você está fazendo em casa agora? Ok? Essa foi a que eu consegui formular aí. E só para dar uma revisada, o the é a nossa preposição no ou na, né? Uma junção de in, ou de em, sorry, né? Que em é o que a gente utiliza para falar em casa, e geralmente para falar em 4 horas e assim sucessivamente. E o the é o artigo aí, nesse artigo ou, a, os e as, né? Então, se a gente juntar em com o, fica no, e se a gente juntar em com a, fica na. Então, por isso que a gente tem the, né? The next one, it's in. In. Falando um pouco da preposição in, quando a gente se fala de em espaço, em lugar, a gente sempre vai usar o in para espaços mais amplos, para lugares mais amplos, né? Geralmente a gente usa in the country, in the state, in the city, né? Geralmente quando a gente fala aí, ó, num país, em Brazil, tá? In the United States, a gente vai usar in. Quando a gente fala de states aí, em Pará, em São Paulo, em Texas, em Califórnia, a gente vai usar o in também. Cidades, a mesma coisa. In the city, em New York City, em Paraupebas, em Marabá, etc. E geralmente a gente também usa o in para quando a gente quer falar de places around town, né? Que é lugares ao redor da cidade, né? Geralmente a gente pode usar o in para places around town, né? For example, in the bakery, in the mall, in the pharmacy, né? Na farmácia, na padaria, in the supermarket, no supermercado. Então, in, ele já é para lugares aí mais amplos, lugares maiores, e quando a gente fala de places around town também. E assim como o at the, o in the também significa dizer no ou na, né? A junção da preposição mais o artigo in, ok? E in the, como eu havia explicado, é no ou na, ok? On, agora a gente vem com on. Geralmente quando a gente fala de... gente, eu nem expliquei in quando a gente fala de time, né? Falei só places. O in para time, quando a gente fala de time, a gente utiliza, por exemplo, para year, né? Que é para ano, né? A gente utiliza para month, que é mês, tá? A gente utiliza também para week, né, que é semana. A gente utiliza para seasons aí para as temporadas aí do ano, né, que é in the winter, in the fall, in the spring, in the summer, tá? No inverno, no verão, na primavera. E também quando a gente quer falar dos períodos do dia aí, tá? In the morning, in the afternoon, in the evening, tá? Para afternoon, evening and morning, a gente utiliza a preposição in. Para ano, por exemplo, se eu quiser falar em 2022, em 2022, minha data aí, meu ano de nascimento aí, ó, em 1999, né, em 1999. E para mês também, em January, em February, em March, em April, em May, em June, July, and etc. Ok? E para week também, the next week, in the last week, in this week, and etc. Ok? Então, in geralmente a gente usa aí para ano, para mês, para semana, para esses períodos do dia, para essas estações do ano, tá? É assim que a gente usa in quando a gente fala a respeito de tempo. E on, né, falando de place, sempre quando a gente fala de uma surface, de uma superfície aí, que algo está sobre alguma coisa, está em alguma coisa, em cima de alguma coisa, a gente vai usar a preposição on, tá? Quando a gente fala de place, tá? E on também é usado para transports, tá? Quando a gente fala de meios de transporte, a gente usa on the bus, on the train, on the subway, on the airplane, on the ship, tá? Então, quando a gente fala de transportes aí, né? E geralmente a gente tem uma regrinha, né? Que os transportes que a gente... Sorry, guys. Os transportes que a gente consegue ficar em pé quando a gente está no transporte,
a gente usa a preposição on. Né? Os transportes que a gente não consegue ficar em pé dentro, a gente utiliza a preposição in. Por isso que a gente fala in the car, in the cab, né, no táxi, in the helicopter, no helicóptero, tá? E também a gente sempre vai usar on quando a gente fala a respeito aí de mídias sociais, de tecnologia aí, por exemplo, on the cell phone, on the computer, on the Instagram, tá? Quando a gente fala aí no Instagram, no WhatsApp, no Twitter, no Facebook, a gente sempre vai usar a preposição on. A gente também tem, geralmente a gente usa on para beach também, mas a gente pode usar os três, tá? Por exemplo, quando a gente fala on the beach, é porque você tá na praia, tá? Aí na areia de boas. Quando a gente fala in the beach, é porque você tá aí enterrado na areia, tá? E quando a gente fala at the beach, é porque você tá no litoral. Mas geralmente quando você fala que tá na praia, ali na areia de boa, você fala on. E farm também geralmente a gente usa on the farm, ok? E agora falando em questões de tempo, o on a gente utiliza mais para dias, tá? Quando a gente está falando de dias, quando a gente fala aí de dias dos meses, por exemplo, quando a gente fala de dias da semana, quando a gente fala de feriados, quando a gente fala do final de semana, falando de férias também, tá? Quando a gente fala, por exemplo, aí on Monday, on Tuesday, on Wednesday, tá? Então, geralmente, os dias da semana a gente usa on. Então, quando a gente quer falar dos dias dos meses também, on December 1st, on December 2nd, and etc. Tá? Lembrando que os meses em inglês, os dias em inglês, a gente lê diferente do português. A gente não lê assim, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4. Geralmente dia 1º, dia 2º, dia 3º, até o dia 31º, tá? E quando a gente fala dos dias dos meses, a gente vai usar a preposição on. Tá? E geralmente quando a gente lê o mês e o dia em inglês, vem primeiro o mês, depois vem o dia. Porque em português a gente sempre fala assim, dia 1º de agosto. Em inglês é August 1st, ok? Então geralmente vem primeiro o mês para depois vir o dia, tá? Então on também a gente utiliza para holidays, on Easter, on Christmas, on Halloween, on let me see another holiday, on Mother's Day, on Father's Day, tá? Então, geralmente, quando a gente fala de feriados, a gente também utiliza on. Final de semana, tá? Os finais de semana a gente sempre usa on the weekend, on the weekend, on the next weekend, on the last weekend, on this weekend, tá? A gente usa on. E quando a gente fala de férias também, on my vacations, a gente usa o on. Folga também, on my day off, a gente usa o on, tá? E my question with on, what are you let me see, what are you intending to do on this Christmas? What are you intending to do on this Christmas? O que você está pretendendo fazer neste Natal, né? No próximo Natal aí que vai ter. Tá? Então, essa é a maneira que a gente utiliza as preposições, tá? Tanto de tempo quanto de lugar. E assim como at the, in the, o on the também significa no ou na. Tá? Eu não vou fazer perguntas aí com on the, at the e in the, porque eu já fiz com on, in e at. Ok? Let's go with the next one. Very, very. Nós temos o very aí, tá? Agora a gente vai entrar em outra parte aí para eu poder explicar para vocês sobre essas palavrinhas que a gente utiliza para intensificar algo ou para falar de quantidade, tá? O very é um advérbio de intensificação. A gente utiliza o very para intensificar um adjetivo geralmente, tá? Quando a gente está estudando inglês, a gente acha que very é muito para qualquer coisa. Tipo, tem gente que fala assim, very people, very boys, very girls, mas não é. O very, ele é utilizado apenas para intensificar adjetivos, tá? Very bad, very good, very nice, very well, very big, very short. Então, geralmente, quando a gente fala de adjetivos, né, coisas que dão características a algo, a gente sempre vai utilizar o very. E quando a gente quer dar ênfase a algo também, a gente usa o very juntamente com o much, tá? Very much, like
Sorry, I love you very much. I study, ou não, aqui a gente já usa o a lot. Mas geralmente quando a gente quer dar essa ênfase, né, de gostar muito de algo, de amar muito algo, a gente coloca sempre esse much aí com very para dar essa ênfase. Então, lembrando só para recapitular, tá? O very é um advérbio de intensidade que a gente utiliza apenas para adjetivos. Quando a gente quer intensificar, quer dar ideia de muito para adjetivos, ok? E eu não sei o que eu vou perguntar com very para vocês. Deixa eu ver. Are you a very smart person? Are you a very smart person? Você é uma pessoa muito inteligente? Are you a very smart person? Ok? Essa é a minha pergunta. Com very. The next one, it's much. O much, ele já é uma palavra que a gente utiliza para dar ideia de quantidade, né? Para intensificar o muito no sentido de quantidade, né? E o much, gente, ele também a gente utiliza para falar muito, né? Bastante, muito, demais. Porém, a gente só usa o much para quando a gente fala de substantivos incontáveis, tá? Coisas que não tem plural, coisas no singular, coisas incontáveis. Por exemplo, water, juice, let me see, rice, beans, money, time, much money, much water, much juice. Então, geralmente, essas coisas incontáveis que não tem plural, né, a gente utiliza sempre o much, tá? E o outro que a gente tem é o many, que a gente vai ver daqui a pouco. My question with much is, do you drink much water during the day? Do you drink much water during the day? Você bebe muita água durante o dia? Então, much é utilizado como muito para coisas contáveis, para substantivos contáveis, ou incontáveis, desculpa. E o many é para os substantivos contáveis, né? Como, por exemplo, people, boys, girls, car, motorbike, books, pens e etc, tá? Geralmente o many é para intensificar, para falar de muito, né? Não intensificar, mas para dar ideia de quantidade, para coisas contáveis, para coisas que tem plural, né? Como people, como boys, girls, dogs, cats, and etc. E a minha pergunta com many is, how many books do you have at home? How many books do you have at home? Né? O how, juntamente com o many e o much, ele dá a ideia de quanto, tá? Eu fiquei assim meio sem saber o que perguntar com many aí, então eu utilizei o many como quanto. Mas deixa eu ver como eu posso utilizar o many como muito aqui em uma pergunta para vocês, tá? Pode ser com the books aí, facinho. Do you have many books at home? Do you have many books at home? Você tem muitos livros em casa? Tá? Ou você... quantos livros você tem em casa? A primeira pergunta que eu fiz. Então, recapitulando, many, muito, né? Quantidade para coisas contáveis, tá? E much, incontáveis. Many para coisas contáveis que tem plural e much para coisas incontáveis que não tem plural. Ok? The next one, it's a lot, tá? A lot geralmente também é utilizado para intensificar, porém, quando a gente fala de ações, de verbos, tá? Então, a gente tem very, que é para adjetivos, many e much, geralmente para quantidade de substantivos, e a lot para, para intensificar verbos, tá? I work a lot every day. I study a lot in the morning. I eat a lot in the lunch. Tá? Então, quando tu fala, eu como muito, eu estudo muito, eu trabalho muito, eu bebo muito, geralmente a gente utiliza o a lot sempre depois aí quando a gente intensifica uma ação para falar de verbo. E a minha pergunta with a lot is, do you think that you work a lot during the week? Do you think that you work a lot during the week? Você acha que você trabalha muito aí durante a semana? Ok? E the last one, né, para fechar aí, todas essas palavrinhas aí que a gente tem para intensificar e falar de quantidade, a gente tem o a lot of. O a lot of, a tradução literal dele é meio que um bocado de, ou um monte de tal coisa, né? Esse a, né, o aí, a lot, bastante, e of, né, é de, tá? E o a lot of, a gente pode tanto utilizar no lugar de many quanto de much.
né? Porque ele serve para os dois. Ele também é utilizado para quantidades de substantivos, tá? Então eu posso falar tanto I drink much water every day, quanto eu posso falar I drink a lot of water every day. Eu posso falar tanto I have many books at home, eu posso falar I have a lot of books at home. Então ficou na dúvida aí, utiliza o a lot of, né? Porque ele pode ser tanto no lugar do many quanto no lugar do much. Ele tem ele aí pra gente salvar nossa vida, tá? E a minha pergunta com a lot of is let me see. Do you oh my gosh, do you have a lot of friends? Do you have a lot of friends? Você tem muitos amigos? Because I have a lot of friends. Ok? The next one is big. Ok? Big quer dizer grande, tá? Bem facinho aí. Não tem dificuldade, eu acho que quando a gente está aprendendo inglês, a gente já pega isso de primeira. E big, my question with big is: do you live in a big house? Do you live in a big house? Você mora aí numa casa grande? Ok? Sua casa é grande? Ok? The next one is small, tá? Small. Small quer dizer pequeno, tá? Geralmente quando a gente quer falar de pequeno, tem small, tem little também, mas little quer dizer outra coisa também, além de pequeno, tá? E my question with small is, let me see. Oh my gosh, I have no idea how to ask something with small. Vou deixar essa pro final, vou pro little aqui, e se eu conseguir fazer uma com little, eu vou pensar aqui uma com small, tá? Little, né, como eu havia dito, a gente utiliza também quando a gente quer falar de pequeno, mas também little significa dizer pouco. A gente tem few e tem little também, né? Few e little, mas little geralmente a gente utiliza para coisas incontáveis ou para coisas que não tem plural, né? Geralmente o little, né? E my question with little, né? Little é pequeno ou pouco. E my question with little is: have you ever watched the movie Stuart Little? Have you ever watched the movie Stuart Little? Muito besta essa pergunta. Você já assistiu o filme do pequeno Stuart Little? Mas deixa eu ver uma pergunta aqui com Little. Do you think that you have a little time during the week? Do you think that you have a little time during the week? Você acha que você tem pouco tempo aí durante a semana, né? Porque eu acho que eu deveria ter mais tempo, né? Meu tempo é muito curto, muito pouco. Ok? The next one is the word short. Short quer dizer curto, né? Também pode dar ideia aí de baixinho, de baixo, de curto, tá? Quando a gente está falando de estatura, tá? E my question with short is: do you prefer long or short movies? Você prefere filmes aí longos ou curtos, ok? The next one is right, né? Right. I write with the right hand. I write with the right hand. Tá? Right é direita, também pode ser correto, tá? E my question is: do you write with the right or with the left hand? Do you write with the right hand or with the left hand? Você escreve com a mão direita ou esquerda? E the next one is left, tá? Left pode ser tanto esquerda e também é o passado do verbo leave, tá? E eu já fiz uma pergunta aqui com left, tá? Que é: do you write with the right hand or with the left hand, né? Agora a gente tem aí nosso pequeno review aí, né? Dos nossos verbos, para vocês poderem pegar a pronúncia, né? A tradução vocês já sabem, vamos ver a pronúncia de novo. Repeat: break, Portuguese, board, home, house, bicycle, car, motorbike, train, bus, mother, father, brother, sister, son, daughter, husband, wife, uncle, aunt, cousin, at the, in the, on the, very, much, many, a lot of, big, small, little, short, right, left. Okay, guys? So, finalizada a nossa aula aí, ok? I hope you guys enjoyed this class. Vejo vocês aí na próxima, ok? I love you guys so much. Bye-bye.